A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. A Hora da Palavra. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, verso 22. Diz assim: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo nessa manhã pela Rádio Regional, ou você que vai ouvir pelo Facebook ou pelo YouTube, essa palavra está no livro do profeta Daniel, Antigo Testamento. E aqui nós podemos pegar o capítulo 6 e fazer uma leitura, assim, uma explanação bem rápida desse contexto, do conjunto literário. Daniel, ele era um profeta de Deus que não estava na sua terra natal. Quando Nabucodonosor dominou toda a região de Jerusalém, Daniel foi levado, para Babilônia e lá permaneceu. Só que com o passar do tempo, e mediante o caráter de Daniel, a forma como ele tratava, cuidava das coisas que eram colocadas em suas mãos, ele foi ganhando respeito, ele foi ganhando notoriedade na presença de vários reis que governaram a Babilônia. E isso fez com que aquelas pessoas, que muitas vezes eram da terra, era da Babilônia, mas tinham o mesmo posto, a mesma colocação que Daniel, ficassem enciumados, ficassem com inveja desse homem de Deus. E aí perceberam que Daniel tinha algo muito especial, que todos os dias Daniel colocava-se na presença de Deus e orava de manhã, à tarde e à noite. Ele fechava-se no seu quarto, chegava na janela, apontava o seu rosto para a direção de Jerusalém e clamava, orava a Deus diariamente. E essa condição fez com que ardesse no coração das pessoas que o invejavam uma forma de criar uma armadilha para tirá-lo do caminho. Então chegaram até o rei Dario e falaram assim: olha, temos uma ideia, rei, que todas as pessoas desse reino, durante 30 dias, deverá adorar, deverá glorificar o Senhor, porque o Senhor é o rei maior da Babilônia. Todas as pessoas, e aqueles que não fizerem isso, deverão pagar um preço com a sua vida, deverão ser lançados na cova dos leões, deverá ser colocada uma pedra e a pessoa deverá permanecer lá durante a noite toda. E Daniel, ouvindo isso, não mudou a sua conduta, da mesma forma a qual fazia cotidianamente. Ele colocou-se no seu quarto, olhou para Jerusalém e orou. Logo, as pessoas que tinham inveja de Daniel foram ao rei e disseram: olha, Daniel está orando a outro Deus. Daniel não está respeitando o Senhor. Daniel não é obediente à palavra, ao decreto que o Senhor estabeleceu. E a lei que o Senhor assinou diz: ele deve ser colocado na cova dos leões. Com muita tristeza no coração, porque o rei tinha uma admiração, tinha um respeito muito grande por Daniel. Mas o rei havia assinado, o rei tinha dado a sua palavra, e para que ele não caísse em descrédito, ele teve que pegar Daniel e colocar na cova dos leões. Após colocá-lo, foi colocado uma pedra, e o rei selou essa pedra com seu anel que tinha o selo real. E durante a noite toda, Daniel ficou enclausurado naquele espaço, e o rei não conseguia dormir, de aflição, triste por conta da vida dessa pessoa que ele tanto gostava. Quando amanheceu, ele correu para a região onde estava Daniel e pediu que a pedra fosse removida. E quando ele olhou, ele percebeu que Daniel estava intacto, o seu corpo inteiro estava perfeito. Nenhum animal, nenhum leão havia o tocado, arranhado ou mordido, ele estava lá. E o rei correu e o abraçou, porque ficou feliz e observou o poder que havia no Deus a qual Daniel servia. E como Deus provou através da vida de Daniel a sua fidelidade, o rei estabeleceu que todos deveriam respeitar e adorar ao Deus de Daniel.
E aqueles homens que criaram uma cilada para Daniel foram lançados, eles e as suas famílias, na cova dos leões. E mal eles foram lançados, os leões devoraram, estilhaçaram o corpo daquelas pessoas. Essa palavra está registrada no livro de Daniel, no capítulo 6. E aqui eu gostaria de fazer algumas reflexões para que nós possamos entender como é o agir de Deus em nossas vidas. Perceba que Deus teve um projeto de salvação para Daniel, e ele diz aqui no capítulo 22 que o anjo fechou a boca do leão, que Daniel não foi tocado por nenhum animal, por nenhum felino que lá estava, porque aquele que estava com Daniel era muito maior do que aquele que estava na cova, que eram os leões. Então perceba que muitas vezes na sua vida, quando você conquista um espaço, quando você se torna uma pessoa valorizada pelas suas ações, pela sua conduta, pela sua honestidade, pela sua desenvoltura, você pode provocar a inveja de muitas pessoas. E muitas vezes o seu sucesso é a causa da inveja de outros. E assim aconteceu com Daniel. Talvez assim esteja acontecendo com a sua vida. Mas o mais importante é que Daniel tinha convicção que a sua fé em Deus era o que o sustentava, é o que o suportava numa condição de fidelidade. E mesmo quando foi colocado à prova, ele não abandonou a sua fé, ele não negou a sua fé, ele não abandonou a justiça a qual Deus havia estabelecido na vida dele, porque ele tinha convicção que o lugar o qual ele tinha chego era pela mão de Deus. Se ele alcançou um lugar mais alto naquele reino da Babilônia, foi porque Deus o capacitou para que lá ele estivesse. E através da sua vida, através da sua conduta como homem, Deus revelou o caráter divino do amor dele para com um homem especial, um homem escolhido para concretizar o plano de Deus nessa vida. Perceba que mesmo numa condição adversa, ele permaneceu fiel a Deus. Ele não negou. Em nenhum momento ele abriu mão de orar, de buscar a presença do Deus, mesmo temendo que algo pudesse acontecer a ele. Muitas vezes eu creio que quando ele foi levado para essa cova, ele deve ter tido medo. Ele deve ter ficado aflito, porque ele poderia morrer. Mas a condição de filho de Deus, a sua fé em Deus, fez com que a sua trajetória naquela noite fosse aliviada pela presença do anjo. Na condição humana, ele era fraco, mas o anjo do Senhor que estava acampado a seu redor cercava ele de todos os males, cercava ele de todos os perigos noturnos, de toda a boca e garra do leão que poderia destruí-lo. Essa é a palavra para você nessa manhã, que você não negue a sua fé, que a sua fé seja genuína e que por mais grave, por mais difícil que possa ser a prova a qual você está submetido, Deus está do teu lado. O que te traz a segurança é a fidelidade a um Deus Todo-Poderoso. Fique firme na presença de Deus.